doutor André participou comigo, né? Era assim. Bom, então, sobre os enxertos vegetais, esse jeito que está dando aula, não é para os alunos mais novos, assim, estão começando agora, aluno do quinto ano, curso de graduação, pergunta, mas você mostra um precado, mas isso é ortopedia ou cirurgia plástica, né? Fala, mas essas coisas estão mostrando da ortopedia, a ortopedia faz isso. Não, ele não é de quem se treinou para fazer, tem cirurgião plástico que faz isso, tem ortopedista que faz isso. Na ortopedia, as áreas que mais atuam nisso, né, é a cirurgia da mão e a cirurgia vital. O Fernando, quando teve aqui, essas 2, 3 semanas atrás, mostrou vários detalhes, né? O detalhe que ele mostrou, né? Eles têm que tratamento das faturas expostas. Então, até peço desculpa para quem já conhece, essa parte inicial é bem básica, né? Nós temos aqui residentes que estão começando agora, o pessoal do quinto ano, que não tiveram contato com isso aí. Quando eu comecei a fazer cirurgia da mão, em 74, né? Por exemplo, nós tínhamos na Sociedade Brasileira de Cirurgia. Esse aqui passa. Mesmo assim, deixa eu ter você. Tá? Na Sociedade de Cirurgia da Mão, membros no início eram 50% de cirurgiões plásticos, 50% de ortopedistas. Era mais ou menos. Em São Paulo havia assim, um certo predomínio de ortopedistas. No Rio de Janeiro, um pouco mais de cirurgião plástico, eram os dois estados que tinham mais. Então, eu tive uma convivência muito próxima com os cirurgiões plásticos, muitos anos, eu aprendi muito com eles. Aprendi tanto, eu ia operar com eles fora, às vezes fizemos um curso aqui, alguns deles vinham aqui, fizemos um curso de retalho aqui, sobre peças anatômicas, quando nós tínhamos bastante peças anatômicas aqui. E esse curso ficou famoso, o João lembra desse curso, né? E foi um sucesso. Assim. Então eu digo assim que minha convivência com cirurgiões plásticos foi tão intensa que eu não considero como que eu aprendi com ele equivale a uma residência de cirurgia plástica. Né? Então com isso se estimula, então a gente passou muita coisa para eles e eles passaram para nós. Próximo. Então veja bem aqui, por exemplo, nós temos aqui, inicialmente, assim, 4 tipos de ferimentos, né? Completamente diferentes. Próximo. Vamos falar de cada um deles. O primeiro é aquele que acontece, vocês estão acostumados que acontece em mais de 80% dos casos. É aquele que você tem um ferimento, sem lesão, sem perda de tecido, basta você aproximar as bordas, com fio 40 ou 50, você aproxima as bordas, fecha o ferimento, felizmente mais de 80-90% se enquadra aí. Próximo. Mas mesmo esse procedimento que parece tão simples, ele não é tão simples. Veja bem, uma coisa é fechar o ferimento com tensão na pele. Isso aí causa o quê? Quando você fez, causa isquemia dos capilares. Olha, aqui, por exemplo, você vê um ferimento aqui, o fio do cirurgião, o fio está tenso aqui, ó. Está tenso e ainda falta fechar tudo isso. Atualmente tem tensão aqui. Querer fechar um ferimento a qualquer custo, aproximar as bordas a qualquer custo. Então você vai ter complicações, né? Ou quando está muito inchado, muito demasiado, como aqui, ó. Aqui não houve perda de tecido nenhum, mas a pressa em fechar isso aqui, né, como não é demasiado, fez com que o necrosasse toda essa parte a radial, digamos assim, né, está íntegra, né? E a parte aqui mais irregular, uma necrose aqui, consequência dessa de querer aproximar esse borda a qualquer custo, a isquemia aqui resultou nisso. Aí então você não passa para você ter que retirar todo esse desvitalizado, então você passa a uma outra categoria de lesões, que seriam as lesões com perda de tecido. Né? Esse quadro tem outro tipo, próximo, que é esse aqui, né? Perda de tecido. Não é possível fazer o fechamento, então você tem uma perda de tecido. Então o que é
acontece quando há uma perda de tecido é o leito receptor, a qualidade do leito receptor. Qualidade. Que é um leito de receptor bem vascularizado. Por exemplo, esse aqui com tecido de granulação, o tecido de granulação é uma reação vascular, o organismo tem capacidade de formar, nem sempre ele consegue. Então, quando você tem um tecido de granulação, é um leito, você encosta a pinça, ele sangra. Então, é um ferimento bem vascularizado. Então, esse leito recebe, quando temos um leito de boa qualidade, bem vascularizado, é um tipo de tratamento. Você vai poder colocar um enxerto de pele aqui, né? Porque o enxerto se nutre por inibição da área que foi encostado na área receptora, aí então a transsudação do plasma vai nutrindo o enxerto, que fica bem encostado na área, né? A transsudação vai formando musculação dos vasos, dos capilares, isso leva mais ou menos um período de 3 semanas mais ou menos para se integrar. E temos essa situação, o leito mal vascularizado, ele não tem condições de receber enxerto, ele não tem capacidade de nutrir enxerto. Se você colocar um enxerto aqui em cima de osso, aqui, com tecido muito fibroso, que não formou tecido de granulação, você não vai conseguir. Então aqui precisa um outro tipo de cobertura. Aí torce. Aí que entra os retalhos, né? Então, o enxerto de pele e o retalho de pele. O enxerto de pele, você retira de uma área doadora, né? Você retira pequena quantidade, assim, você vai até um bisturi, né? Pequena quantidade assim para pôr. Então, uma faca, essa faca de pele, uma faca que tem em qualquer hospital, é uma faca, ele tem 2 cilindros, né? Com uma faca no meio, e você tem 2 parafusos que você regula a espessura do enxerto. Um enxerto mais fino, um enxerto um pouco mais grosso. Isso também depende do leito, a qualidade do leito. Se é um leito melhor, você pode pôr um enxerto regular, um enxerto um pouco mais grosso. A gente vai ver as vantagens e desvantagens. E você retira o enxerto, né? Esse é o chamado de enxerto de pele parcial, né? Você retira a camada profunda da derme e permanece. Então ela tem capacidade de formar pele, né? Você retira o enxerto 3 semanas mais ou menos, né? É o tempo que leva para formar a pele. Essa pele formada aqui, ela vai melhorando, porque ela fica muito parecida com essa pele adjacente, mas nunca vai ficar igual. Você vai saber sempre que for retirar o enxerto daí, para ela ficar um pouco descolorida, né? Em relação à área normal, onde foi removido o enxerto. E o retalho leva a circulação com ele. Né? No enxerto, por exemplo, não existe nenhum tipo de conexão entre o enxerto e a área receptora. Nenhum tipo de vínculo. Você retira completamente e coloca aqui. O retalho não. O retalho leva com ele a circulação, porque o leito não suporta a colocação do enxerto, que é o procedimento mais simples. Então, esse é um retalho. Ele fica preso, né, por um pedículo que provisoriamente leva a circulação. Né? Esse pedículo tem que ter uma artéria, que leva o sangue, e uma veia que serve o sangue. Esse, por exemplo, é um retalho chamado axial. Né? Como você sabe, ele tem uma circulação definida. Você vai num local, você sabe que tem uma artéria, você sabe que tem uma veia ali, então você vai naquela região. Esse retalho ele pode ter um comprimento muito maior do que a base, né? Porque você sabe que tem um vaso aqui que leva a circulação para cá. Outro retalho, a circulação mais se faz a uma casa, né? Vamos ver o que é próximo. Então, o leito receptor, a qualidade desse leito é melhor, um pouco melhor do que essa, esse é um músculo, né? Então, esse pode pôr um enxerto um pouco mais calibroso. Aí que a experiência, né, de se fazer isso. O enxerto de pele ele pode ser tirado em qualquer parte do corpo, você pode tirar. Não, mas o enxerto você pode tirar de qualquer parte do corpo. Claro que você não vai tirar do pescoço para deixar uma cicatriz aqui, você precisa tirar essa região que fica escondida aqui, né? Região glútea, região posterior da coxa, anterior, medial da coxa, a região fica escondida por uma aqui, por exemplo, né? Fica escondida com uma bermuda, né? Próximo.
Então, existem dois tipos de enxerto. O enxerto de pele parcial, que é o que a gente usa mais, né? E enxerto de pele total. Na cirurgia de trauma, nós não precisamos de muito enxerto, certo? Não precisa de tanto enxerto. Porque os queimados, sim, cirurgia queimada, tem uma quantidade grande de enxerto. Então, eu chamo de pele parcial e aquele de pele total. Pele total é um enxerto que você retira toda a pele, ele é mais calibroso, né? Você vai descolando com o bisturi, a pele tira toda, não deixa gordura nenhuma, mas então você tem que tirar ele no local que você pode, como ele não fica pele nada, pele embaixo, então ele não forma nova pele. Então você tem que ter certeza que essa área aqui que você vai fechar, né? Então você não pode tirar grande quantidade de enxerto, a não ser em criança, né? Quando a criança que é gordinha, você pode tirar a região inguinal da criança, para tratar aquelas malformações congênitas, ali precisa mais enxerto, pode tirar dos dois lados da criança, enxerto que dá para fechar. Mas no adulto você praticamente fica restrito a algumas situações só. O enxerto de pele parcial tem vantagem e desvantagem. Ele pega mais fácil. Claro, se depende de nutrição de enxerto, quanto mais fino, mais fácil ele pega dele. A área doadora regenera, formando pele semelhante à pele normal, né? E ele permite retirar grande quantidade de enxerto, na área doadora você cicatriza em 3 semanas. As desvantagens, o aspecto estético, né? O enxerto de pele total ele é mais malhável, ele retrai, porque o enxerto tem uma retração primária e uma retração secundária. A retração primária é aquela que o enxerto, você quando tira o enxerto, você tem que tirar um enxerto um pouco maior do que a área receptora, porque ele retrai um pouco. Essa retração primária incorpora tanto nos dois enxertos, pele parcial e total. A retração secundária, que é a que vai ocorrendo depois, que ele vai querendo, a natureza querendo fechar, ela é maior, ele ocorre. Então, por isso que o aspecto estético ele fica julgado, ele fica uma malhável, né? O aspecto estético, então, é bem pior, provoca a retração da pele e não pode ser colocado em cima de pregas. Em cima das pregas ele tende a retrair mais ou menos óbvio, né? Então, mesmo enxerto de pele total, retrai menos, em cima das pregas sempre é um problema, né? Próximo. Então, mostrando novamente assim, uma letra maior aqui, né? A retirada do enxerto. Próximo. Então, o enxerto, aqui o enxerto foi tirado, totalmente foi colocado aqui uma área receptora, aqui e aqui. Por exemplo, o que a gente fazia no início, né? A gente fazia antes, por exemplo, essas fenestrações aqui que a gente pode fazer com a mão, ou então, para quem tiver disponibilidade de fazer com dermato, tem dermato nos elétricos, ele já tira o enxerto e já faz as fenestrações. Então, um pedaço de enxerto pequeno ele se transforma, né? Mesmo aqui, né? A intenção de fazer essas fenestrações é que o enxerto se expanda. Expansão para você agredir menos possível a área doadora. Aqui, por exemplo, se nós tivéssemos feito fenestrações aqui, provavelmente não necessitaria de 2 enxertos. Com um só você teria resolvido. Então, por isso que atualmente a gente faz essas fenestrações com o seio da mão, assim, né? Ou quem não tem condições de fazer com o dermato melhor. Facilita muito, porque já aqui já faz a fenestração próxima. Então, o enxerto de pele total, onde usar? Na extremidade digital, sem exposição óssea, nossa lesão mais extensa assim, o artrite na ponta do dedo, e se você puser um enxerto de pele total, você não precisa de grande área para colocar, geralmente a gente enfia aqui da região hipotenar, né? Ou da prega do punho, ele tem uma asa, você pode tirar uma quantidade de pele, que é muito semelhante ao dedo, né? Da palma da mão mais semelhante do que essa. Por isso que dá preferência já para tirar dessa área e colocar ali na ponta do dedo, melhora o atrito. Né? Ou em criança, né? Porque uma criança que está sendo uma cirurgia, já pode fechar aqui, está sendo uma queimadura, foi retirada aquela queimadura, a retração, e colocar o enxerto de pele total. Então você vê que o uso do enxerto de pele total é restrito, né? E a gente sempre, isso aqui lembrar sempre, que antes de retirar o enxerto, você tem certeza que você pode fechar a área doadora. Se você tirar muito, você vai ter. Você vai ter um leito bom, você vai ter que enxertar ali. Né? Próximo.
enxerto de enxerto de pele, pode tem, então, enxerto, tem esses. No Brasil existem 4 bancos de pele, né? Em Porto Alegre, no Rio, São Paulo e Curitiba. É da Sociedade Brasileira de Queimadura. Eles tiram enxerto, armazenam disponível e seguem os serviços. Né? Mas não é colocando. Quando tem uma perda muito grande, como queimaduras, por exemplo, isso aqui é pele de tilápia. Salmão também cultivado, de preferência pele de tilápia, não sei porquê, tem qualidade, não sei, essa aí que a preferência é. Então, essa pele aqui, ela vai atuar como um curativo biológico, né? Ela vai evitar que perca líquido por aqui, vai apressar a cicatrização e vai. Certo? É uma forma de cobertura. Então, a pessoa pergunta, mas tem banco? Tem. Não é uma coisa, é um banco de osso, também não tem em todo lugar, né? Próximo. Então, o retalho você usa quando você tem leitos assim, não tem como você fazer enxerto, você não pode fazer a estrutura. Quando você tem leito de qualidade como assim, você usa o retalho. O retalho é isso aqui, ele leva a circulação com ele. Ele tem que ter uma artéria e tem que ter uma veia. Né? Como aqui, por exemplo, o pedículo, por exemplo, um pedículo, ou então ele pode ser dissecado, um retalho tirado dessa área doadora e levado lá para a área de estrutura junto com o pedículo vascular. Aqui o pedículo está exposto, né? Você vai passar ali subcutâneo, né? Mas é um retalho. O retalho se enquadra na categoria do retalho. Próximo. O retalho pode ter, por exemplo, você pode ter um retalho com osso da crista ilíaca, por exemplo. Tem um retalho de fíbula, você pode tirar a fíbula junto com a pele, junto com a fíbula. Tem diversos, pode incluir tendões no retalho, pode, desde que estejam, tenha circulação, faz parte do conjunto. Então, você pode tirar uma crista ilíaca, por exemplo, uma crista ilíaca, você pode tirar um segmento da crista ilíaca junto com o retalho. Né? Próximo. Então, esse retalho da região inguinal é o que mais usamos. Para nós, por causa da posição de levar a mão. Então, esse retalho. Primeiro ele não deixa circular nenhuma, ele deixa só uma linha aqui. Né? Esse retalho é um retalho muito fácil de fazer, né? Fácil. Ele é mais difícil de marcação das linhas aqui. Ó. Aqui tem uma área sendo revestida. Né? Então, como é que a gente calcula isso aqui? A gente, já que o paciente é anestesiado, né? A gente vem aqui e palpa a artéria femoral. Certo? Não dá para palpar. Se eu tiver dificuldade, condou para se identificar e marca aqui com a caneta com as linhas de lembra. Né? Você tem isso. E você marca o ligamento inguinal. O ligamento inguinal, essa peça que mostra. O ligamento inguinal, ele vai do tubérculo público, né? Da nossa aliança de cada lado, do tubérculo público até a espinhelica anterior superior. Ele está aqui. Então você toca o tubérculo público, toca a espinhelica anterior superior, traça uma linha aqui, ó, esse corresponde ao ligamento inguinal. E esse ligamento inguinal aqui, ele tem importância anatômica, topográfica importante, porque ele separa o abdômen do membro inferior. Tudo que tem acima do ligamento inguinal é abdômen, tudo que tem abaixo é membro inferior. Por exemplo, a artéria externa, né? A aorta interna, para as vísceras, pela pelve, e a liga externa que vem, passa por baixo do ligamento inguinal, quando ela chega aqui, ela muda de nome. Ela entra no membro inferior. Então aqui ela é a artéria ilíaca externa, e aqui ela é a artéria femoral. Aí depois ela subdivide. Então, você marca aqui, ó, você marcou aqui a artéria femoral e marcou o ligamento inguinal. A gente vê aqui que 2 centímetros abaixo do ligamento inguinal tem uma artéria aqui, que é a artéria circunflexa ilíaca superficial, 2 centímetros abaixo, paralela ao ligamento inguinal. Tem uma artéria, aqui está representada só a artéria, mas tem uma veia junto. Você sabe que as artérias têm as veias comunicantes que estão sempre acompanham as artérias. Né?
Então a gente sabe que 2 centímetros abaixo do ligamento inguinal, aqui, ó, tem essa artéria, que é a circunflexo superficial do ilho, agora a circunflexo seria da superficial. Ela é o centro do retalho. Então você vai liberar toda essa região e vai deixar preso aqui no pedículo. Próximo, se não usar de mostra melhor isso, assim, o retalho, né? Aqui o retalho está colocado na área. Primeiro tem que ter cuidado antes de ter, pode fechar a pele aqui, né? Mas você falou que não pode fechar com tensão, e aqui não tem tensão, você tirou toda essa pele aqui e conseguiu fechar. Sim, essa tem uma sobra de pele nessa região. Tanto que não tem tensão, se você olhar entre o ponto, quando tem tensão entre o ponto e a pele aqui, fica esquerdo, fica pálido. Não tem. Então, com segurança, pode fechar isso aqui. Claro, você testa antes, quando você pode tirar 12, 15 centímetros, né? Tem que testar, né? E geralmente em 3 semanas, né? Isso aqui tem que usar um aparelho como se fosse um prendedor de roupa, que oclui a circulação aqui, ó. Logo, na primeira semana, no segundo, terceiro dia, você oclui 5 minutos, depois nos dias 10 minutos, depois 15. Se ocluindo parcialmente aqui, você força a circulação penetrar pelos lábios e pelo leito. Quando você fechar aqui 3 horas e não houver nem palidez, nem cianose, significa que tanto o aporte arterial como venoso, aí então você pode desvincular o retalho. Próximo. Fica mais fácil entender assim agora. Olha, a área é a marcação, olha, esse retalho. Esse retalho é importante a gente incluir a face no retalho, porque a artéria corre em cima da face. E quando chega no seu sartório ali, a face é meio. Então toma cuidado ali, não lesar, senão aí você fizer isso, você deixa de ter uma retalho axial, porque você provocou uma lesão no vaso mais importante ali, né? Aqui o retalho local aqui, depois do fechamento, ali, e depois então, no momento adequado, liberar aqui, certo? Um retalho próximo. Então, esse paciente fica internado, no procedimento desse, ele vai ficar com a mão aqui enquanto. Não, ele vai embora, não dá para casa. Lógico, tem que explicar para ele, ele não pode puxar a mão, ele vai arrancar a mão fora, né? Entendeu? Ele não pode fazer isso, né? Mas ele fica com uns paradrapagem aqui, ele permite que ele mexa a mão, ele pode movimentar a mão, movimenta os dedos. A gente faz uma coisa, né? A gente prende os dedos, né? Está anestesiado, você dá um ponto na ponta dos dedos, se ele puxar, dói. Na primeira semana, quando ele voltar, você tira esses pontos ali. E aí ele já acostumou naquela posição. Mas você vai explicar para ele, você vai colocar essa mão nessa posição. Você vai fazer um doente psiquiátrico, você não vai fazer isso aí, porque vai no segundo dia, ele vai arrancar e fica com uma cicatriz aqui escondida. Né? Então, assim, aparentemente, mas como você vai deixar o paciente assim 3 semanas, ele volta uma vez por semana para fazer curativo. Próximo. Um outro tipo de retalho desse tipo aqui é o retalho aqui, o retalho torácico aqui, que nós usamos nessa única vez que a gente usou isso aqui, foi isso aqui. Foi para investir aqui um dedo anular, que teve uma dedo de derrubamento do anular, mas a cicatriz, olha a cicatriz que fica aqui no lugar. Essa aqui é o ramo peitoral da artéria tóraco-acromial. A linha dele vem 1 centímetro distal da clavícula, aproximar o distal da clavícula, tem uma linha, no centro tem uma linha que une 2 mamilos, é um corre da artéria. É ali que se desenha o retalho, né? A posição é a melhor possível, né? Porque é muito melhor essa posição do que essa posição. Mas essa sequela aí na área, numa nível muito. São locais assim, de figuração bem definida, que a gente pode próximo. Esse detalhe da região para nós, ele é muito importante. Por exemplo, pega um caso assim, por exemplo, né?
tem um derrubamento ali dos dedos, desculpa, você fazer o que aqui? Ou você amputa, né? Amputa e deixa os dois corpos, ou você pode pôr assim no retalho, não. No retalho com seco. Você faz o retalho, aí depois você separa. Aí você consegue, é um dedo sem unha, com sensibilidade, não tem unha, mas você consegue colocar, separar os dedos e deixar com esses dedos na mão. Ah, mas por que você não pode já colocar, fazer separar, sem precisar separar depois? Não, aí essa coisa já está muito pequena, então você corre um risco de ter complicação no retalho. Próximo. Então, aquele retalho que a gente mostrou é o retalho axial. Ele tem um vaso, você desenha o retalho sabendo que ali tem uma artéria e uma veia. Mas quando você tem uma lesão maior, muito extensa, você pode, em vez de colocar ele não triangular, colocar ele no abdômen, certo? Ou no tórax. Né? E aí você faz um retalho maior. Só que esse retalho aqui não tem uma circulação definida, ele não tem você sabe que tem vasos penetrando aqui, você sabe que tem, mas você não sabe até onde eles vão. Então ele é seguro aqui, porque se ele for se estender muito, pode necrosar o reto, você não sabe até onde essa circulação chega. Ela pode chegar muito maior que isso. Mas geralmente o que a maioria dos livros dizem, que esses cirurgiões aqui falam, é que ele pode ultrapassar 1,5 em relação à base. Né? Alguns dizem 2 para 1, outros 1 para 1, mas vamos ficar no 1,5, o comprimento em relação à base. Por quê? Porque a circulação subaracnoide ao acaso, porque a circulação se faz ao acaso. Você sabe, no tórax aqui, no abdômen, tem os vasos penetrando aqui, né? Mas você não sabe até onde esses vasos vão. Esse é o retalho ao acaso. Né? Próximo. Então, o retalho axial tem uma artéria e uma veia, então o comprimento é muito maior que a base. Aqui não, aqui tem que respeitar essa relação. Próximo. Alguns retalhos, não faz tipos de retalho, todo tipo de retalho, né? Vocês vão entrar nessa. Só que a gente fez, aquela coisa que a gente mais. Esse é o retalho em ilha, né? O retalho em ilha de Litter, né? O americano que fez o retalho, quando você tem uma perda sabe, da parte importante da mão que a gente usa para reconhecer os objetos, esse critério, polegar, indicador, lado radial, concorda? Então, se eu não tiver sensibilidade aqui, bem compromete muito. Mas se eu não tiver sensibilidade aqui ou aqui, já não faz tanta falta, entendeu? Concorda? Então a gente pode tirar um detalhe daqui da face radial, um lado do dedo médio, um radial do dedo anular, dissecar esse retalho, é dissecção pura, né? Secar o retalho e passar o retalho para aquela região, entendeu? Esse é um retalho em ilha. Só que ele tem um problema esse retalho. Como essa pele aqui, você tira ela com nervo, com uma artéria, daqui para cá, quando você toca aqui, ele sempre lá. A representação cerebral dele é aqui. E isso aí leva tempo, né? Leva tempo. Tem um paciente que eu vi agora há pouco tempo, ele apareceu, pegou uma atestado, fazia 20 e tantos anos que tinha feito um retalho em ilha. E eu vou mostrar aí para ele. E aí eu perguntei para ele, falei, como é, mas você está sentindo? Ele falou, não, eu sinto aqui, eu sinto polegar. Ele falou assim para mim, no dia a dia, eu não sinto, mas quando eu presto atenção, como você está falando agora, quando eu presto atenção, ainda sinto um pouquinho aqui. Entendeu? No dia, no trabalho ele não sente, mas se ele prestar atenção, ele falou, ainda sinto um pouco aqui. Foi havendo a transferência da sensibilidade, isso leva anos. Alguns que querem ter essa paciência,
pode fazer o retalho e fazer a anastomose dos nervos aqui, a maioria prefere fazer a anastomose dos nervos por nervo do polegar. É como se fosse uma neurografia. Né? E aí, então, com a cintura general, você não vai ter esse problema de transferência de sensibilidade. Esse é o retalho ilha. Próximo. Esse é um outro retalho, né? Isso é bom que o pessoal tenha conhecimento, né? O retalho, quando você tem uma lesão na ponta do dedo, assim, né? Se você ressecar com essa pontinha do osso para fechar, ele vai ficar com aquela unha engara ali, né? Muito feia. Os próprios pacientes pedem para tirar a unha, né? Então, para não perder, você pode fazer esse retalho aqui, ó, o retalho em VY. Chama VY, que você dá um V, né? E aí um V, e depois você vai dissecando, tem umas tabelas aqui, você vai soltando elas. Esse é um retalho de pedículo subcutâneo. A vascularização vem pelo subcutâneo, né? Então você vai devagarinho, com cuidado, vai fazendo até que você consiga chegar a cobrir essa ponta com esse retalho. Aí chama de Y por quê? Porque era um V, à medida que ele foi avançando, ele foi se tornando ali um Y. Esse é o clássico retalho de Y, né? Com as lesões da ponta dos dedos. Próximo. Mas lembrar que quando chega no pronto-socorro algum paciente assim, com essas lesões, não amputar logo. Deixar as lesões, deixar porque você pode usar a pele depois. Aqui, por exemplo, esse anular aqui não vai ser amputado. Mas se você amputar ele na hora, você deixa depois, você pode usar essa pele aqui, ó, tirar o osso, e usar a pele para cobrir a palma da mão. Então não tem pressa de chegar, quando chega esses casos de pronto-socorro assim, tentar preservar e deixar que algum cirurgião aí depois vai lá fazer. Né? Mesma coisa aqui, ó, o indicador de ser amputado, você deixa o pele no indicador para fazer o polegar. Você vai fazendo a neurografia aqui como se fosse, né? Se usar sempre, né? Saber usar, né? Próximo, não amputar, não ter pressa em amputar. Agora, tem um outro tipo de retalho, que não é o retalho pediculado, nem o ocaso, é o retalho livre. Esse é muito difícil. Né? Você tira um retalho em um lugar longe, né? Em algum local mais distante, né? E coloca aqui. Veja bem, um caso desse aqui, a gente tem que retirar todo o tecido desvitalizado, né? Certo? Fazer, olha, o desbridamento, o osso necrosado, foi retirado todo o osso necrosado, até o osso sangrado. Isso é desbridamento, chama. O doutor Fernando falou para vocês aí há pouco tempo, remover todo o tecido desvitalizado. Isso aqui. Você tira isso aqui, esse fixador externo está fazendo o papel de imobilizar só. Para os pacientes vai para o leito, para a enfermagem, para você segurar aqui, você segura, você consegue mudar o paciente, você fazendo o papel de um gesso, né? Se você deixar aqui, essas pontinhas de osso ficam machucando, pode lesar um vasinho que está aqui, pode causar, entendeu? Então, às vezes necessita de um outro desbridamento no dia seguinte. Então, isso aqui é o jeito de mobilizar, você ter certeza depois que foi todo o tecido desvitalizado e removido. Às vezes tem que tirar tanto que você acaba amputando, né? Certo? Próximo. Aí, então, é o retalho que a gente mais usa, né? Que a gente, assim, como retratava as fraturas expostas, que a gente, muitas vezes, usando esse retalho aqui, né? Então, que é se o retalho inguinal é o retalho pedicular de escolha, é o retalho do grande dorsal. Mas qual é a linha que marca? Que lá se mostrou, né? A relação do ligamento inguinal com a artéria circunflexa ali, porque é até mais fácil, né? Você sabe que a axila é uma prega, né? É um buraco. Tem um pilar anterior pelo músculo peitoral e um posterior pelo músculo grande dorsal. E no meio tem essa prega, que é a axilar média, tá vendo? Fica no meio. Acompanhando essa artéria, essa prega aqui, ó, é exatamente onde está a artéria e a veia tóraco-dorsal. Que a veia, essa artéria ela corre embaixo do grande dorsal. Corre embaixo, entre o músculo grande dorsal e o músculo serrático. Então,
ela não nutre a pele, ela nutre o músculo. Então você não pode tirar um retalho só de pele aqui, tem que ser músculo cutâneo, ou só muscular, porque ela penetra no músculo, o músculo vem para a pele. Entendeu? Então você começa dissecando aqui, sempre dissecando primeiro o pedículo, começa a dissecar o pedículo, a carta de saída dele vai para axilar, né? Depois ela divide em dois ramos, um deles da tórax dorsal, que vem para cá. Né? Veja, assim que tira uma área grande, aqui ela está em abdução e rotação externa. Certo? Se você faz essa posição aqui, ó, você não tem sobra nenhuma. Mas quando você abaixa ele aqui, ó, entendeu? Você tem toda uma sobra, pode testar aí, você tem uma sobra grande de pele. E aí você permite tirar esse retalho de pele. O grande problema desse retalho é a condição do mamilo, né? Quando você faz a função normal de mamilo, quando você tira essa pele, mamilo, então você não pode usar nem uma mulher, nem um homem que não queira ter uma simetria de mamilos, você pode usar só músculo e deixa a pele. Então, o retalho muscular e põe enxerga em cima, né? Próximo. Então, esse retalho vai ser colocado lá, próximo. E depois, então, feito o retalho pegou aí entra a área que o André era simplesmente um cara que no vídeo que tivesse um outro igual, para fazer o que ele fazia aqui, né? Um aparelho divisado, próximo. E fez um transporte ósseo aqui e esse paciente, a paciência de ficar 2, 3 meses com essa gaiola aqui para ir formando osso. Né? Próximo. Então, quando você tem, por exemplo, a mulher, por exemplo, no caso aqui, em vez de você tirar a pele, você tira só o músculo do dorsal. O músculo faz essa mastomose aqui, dos lados. Depois de uma semana, geralmente ele endurece um pouco, você pode baixar um pouco a retalho e depois enxerga em cima. Certo? Claro aí? Sim. Não está dando sono? Próximo. E aí, o osso. O osso, você pode fazer um enxerto vascular no enxerto da fibra, do outro lado, né? Entendeu? Tomando cuidado de prender aqui para evitar a sua inflamação do tornozelo. E podia fazer como o André fazia. Ele fazia o seguinte, ele conseguia fazer isso aqui, depois ele ia transportando, devagarinho, como utilizaram, ele ia transportando a fíbula para a tíbia. Um pouquinho por dia, chegando, quando achava que chegava e ele usava o transporte da fíbula para a tíbia. Próximo. E essa é a forma que ele fazia, né, para alongar os ossos, né? Essa perda óssea, como naquele caso, faz uma corta o osso, não é simplesmente cortar, é um segredo para fazer esse corte aqui, e depois esse osso, ele ia transportando 1 milímetro por dia, isso aqui ia baixando e formando o osso lá em cima, e essa parte ia descendo, até encostar aqui, ó. Aí você tinha o osso lá em cima, formando, e aqui, como se fosse uma fratura, você, né? Esse era próximo. Então, olha aqui, ó, né? Na verdade, até chegar na consolidação próxima. Esse é um caso que era dele, esse paciente era dele, nós fizemos estou começando a dar uma falhada aqui. Deixa eu dar uma sentada aqui. Nossa, eu estou pior que vocês, nossa. Esse aqui a gente foi retirado no retalho do veno dorsal, tá? Músculo e pele, né? Retalho do veno dorsal, e transportado aqui nesses casos, aqui você precisa fazer anastomose, você roda, né? Se disseca o pedículo e roda o retalho, né? E aqui, ó, o retalho podia essa área tinha uma lesão do veno
que a gente colocou enxerto de nervo fungal. Eu não achei esse, eu não consegui achar os achados mostrando uma perda de nervo radial bem aqui no diáframo do úmero, foi feito enxerto de galope, uma extensão. E depois ele seguiu essa paciente, ele me mostrou ainda, depois de um tempo já, essa pessoa, você lembra dela? Mostrando que o enxerto de nervo, mesmo lá em cima, né, funcionou bem. Próximo. Então, se você consegue tirar um recado de uma área distante com a artéria veia e transportar para uma outra área, fazendo as anastomoses vasculares, então, teoricamente, qualquer parte do corpo que for amputada, né, se ela tiver uma artéria ou uma veia, ela pode ser reimplantada. Se vai ter sucesso ou não sei, pode ser. Se ela tiver uma artéria ou uma veia, pode ser reimplantada. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que tem reimplante de, claro, é reimplante de mão, até pela pouca proteção que a mão tem do trabalhador. Já acontece acidente de trabalho, geralmente, tudo isso, né? Ou num acidente com uma criança. E você vai ver lá reimplante de tudo, reimplante de pavilhão auricular, reimplante de orelha, reimplante de couro cabeludo, reimplante de pênis, uma grande quantidade. Essas revistas mostram esse caso. Próximo. Esse é o primeiro reimplante que a gente fez aqui, que eu fiz com o André, aqui em Sorocaba. Foi o primeiro reimplante que nós fizemos. Esse paciente apresentava perda de todos os dedos, né? E a gente reimplantou o anular, os dedos não tinha, só encontramos um dedo em condições de reimplantar o anular. A gente reimplantou o anular no indicador, para fazer a pinça, né? Porque quando tem essas condições assim, que só um dedo ou dois pode ser reimplantados, quando você tem reimplante em múltiplo dedo, você sempre dá preferência ao indicador. Porque quanto mais próximo do polegar ao dedo, fica mais fácil de você fazer a posição ou oponência, né? Fica mais fácil. Próximo. A gente até publicou esse caso na revista brasileira de ortopedia, né? Porque, por ser no início, né? Porque a gente até pela proximidade que a gente tinha com o pessoal quando começou isso aí, essa história do reimplante, então, nós começamos antes nas outras escolas. Só por justamente a ligação que eu tinha com o pessoal da USP, entendeu? Lá, o Marcos Castro Ferreira, principalmente na plástica, o Ronaldo. Então a gente tinha esse acesso. Então existia aquela coisa, não, porque a USP, porque a Paulista, porque a Santa Casa, porque a Universidade, não. E a gente não tinha essa. Então, por isso que a gente foi. Isso ter sido o primeiro, segundo, terceiro, não importa nada, né? Só estou dizendo, né? O GG que nos ajudava no corpo. Né? Você não estava estudando, né, João? Estava ainda, né? O João é o cara que melhor faz a anastomose microcirúrgica. Ele fica escondido lá, tudo. Fica escondido, vocês conhecem, né? Vocês são da ortopedia, sabem, né? Então, próximo. Esse foi o primeiro implante de mão que a gente fez aqui, né? Um caso do Norival, ele é um rapaz que até acabou casando aí com uma enfermeira, ele deve morar aqui em Sorocaba ainda. Né? Então, ele morou muito tempo aqui, né? Que você vê que era um caso ruim, né? Porque eu lembro quando eu tivemos um anestesista, era noite, pela madrugada. Você estava na cirurgia, não? Lembra o Gomes, Simão? O Simão era anestesista e falou: para com isso, você não vai conseguir. O cara perdeu a mão, você não pôr de volta. Para com isso, né? Eu não vou ficar aqui fazendo anestesia para vocês, não. Gomes, então chama outra. Não, porque ele ficou até o fim. Depois ele sempre falava: lembra aquele lugar que vocês fizeram? Então foi o primeiro reimplante de mão. Próximo. Esse reimplante de mão aqui, o André que fez esse reimplante de mão. Não sei se o João estava junto. Foi um reimplante que eu estava viajando, né? Ele fez esse reimplante
Próximo. Então veja esse caso. Esse é um caso que a gente acompanhou bastante. Veja que para você ter sucesso numa cirurgia dessa aqui, esporte assim, restaurar a função de uma maneira melhor, mais adequada, a anastomose microcirúrgica ela é fundamental. Se ela não estiver bem, não estiver boa, você perde o detalhe, mas não é tudo. Não é tudo. Ela é uma parte só. Né? Então veja bem. Né? Próximo. Bem o nível dos ossos do carpo ali, né? Um rapaz que trabalhava em uma fábrica de pasta de caderno, provavelmente volta um pouquinho. Provavelmente ele sofreu uma prensa, né? A prensa desceu, provavelmente uma bobagem. Né? Você vê que ele tenta puxar a mão, né? Ele consegue. Ele puxa, mas não dá tempo. Provavelmente ele tem uma amputação mais alta. Na descida, a guilhotina desceu e amputou aqui embaixo. Pegou aqui. Esse é o tipo de cirurgião de mão quer, né? No meio do punho, você tem uma artéria radial, nara, aí você fazendo uma já funciona, duas, né? Se as duas é melhor, se fizer uma veia funciona, se fizer duas é melhor. Então, todo mundo quer uma implante de mão e de punho, né? Que é o que você tem maior chance de ver o resultado, porque as condições são favoráveis. Ainda mais hoje, que o microscópio se tem, né? Próximo. Então, né, lembrar que a gente está começando a falar, mas você tem aquela hiperemia reacional, né? Como ficou sem circulação no tempo, a natureza tenta jogar todo o sangue aqui e fica durante uns 20 minutos depois ela vai se ajustando, né? Essas incisões adicionais feitas aqui pelo cirurgião assim, para conseguir conectar os tendões perimetrais, né? Você não consegue achar os tendões do nervo por aqui, você tem que fazer tudo. A primeira coisa que você faz é fixar o osso. Aqui, ó, um jeito mais simples, não é assim com a placa, né? Mais simples, mais rápido é colocar 2 fios cruzados aqui, ó. Foi retirado os ossos da proximal do carpo, encurtar um pouco. Você sempre tem que encurtar um pouco, né? Porque o corte, por mais livre, sempre vai machucar as extremidades. Então você tem que desprezar um pouco ali a extremidade, então você encurta um pouco o osso para não ficar com tensão, para ficar com tensão e redundante, né? Mas não vai ficar também com excesso. Então, aí no caso não tem esse problema. Então, fixa com 2 fios de piso, depois faz a artéria, depois primeiro a artéria. Aí, qual é o tempo de isquemia? O tempo de isquemia é a lesão até você soltou o clipe na artéria. Então, quanto deu o tempo de isquemia? Aí fica mais fácil fazer as veias, né? Porque você vê a veia que está sangrando mais, você faz realmente a proporção de 2 veias para uma artéria, é mais seguro, e mais veias que a artéria no organismo também, né? A quantidade de sangue na artéria é a mesma, você tem mais veias, porque a circulação é mais lenta. Próximo. Então, esse aqui, tem que ser feito pela equipe cirúrgica. Não, a terapeuta de mão é fundamental para você ter um resultado bom depois de um mês. Porque ele tem que mexer assim, nos primeiros dias, primeira semana, tem que mexer para meter aderência, mexer no polegar, no flexor profundo dos dedos, no flexor superficial. É alguém da equipe cirúrgica, com cuidado, está fazendo, entendeu? Não é chegar e falar, agora você vai. Não, ela é importante, mas depois, quando você tem certeza que não vai ter mais uma complicação de perigo de romper uma anastomose, entendeu? Então, próximo. Então, agora é uma questão boa, né? Então, aqui depois de uma semana ela já está mexendo os dedos. Aliás, no dia seguinte ela já mexia os dedos, né? Certo? Você que estava bem lá da anatomia aquele dia, explica para mim por que ele estava conseguindo mexer os dedos no dia seguinte. Falou, mas ela cortou a mão, como é que ele vai mexer os dedos? Então, olha, suporte foi aqui, ó. Se fosse aqui, também dava. Por quê? Porque esses nervos aqui, ó, o nervo mediano e o nervo lunar, que são os nervos que levam essa musculatura aqui na face anterior, elas estão preservadas. Você vai fazer a cirurgia dos tendões. Esse músculo está íntegro. Então, quando você emendou os tendões, ele mexe o dedo. Por isso que ele fala que os reimplantes de punho
braço, deu bons resultados. Os altos já é diferente. Você corta o nervo antes de ele entrar no músculo. Então você tem que ter regeneração do nervo primeiro, entendeu? Tem que regenerar o nervo. Aí então, com 3 meses, olha como é que ele está. Com 3 meses ele está fechando a mão. Ele não está conseguindo fazer a ponência do polegar, porque aqui não, porque ele cortou lá o nervo que vem para o polegar, sai do podestal. Então tem que regenerar esse nervo para você, né? Ele faz a flexão dos dedos, mas ele faz a flexão, mas não faz a ponência do polegar. Próximo. Olha aqui. Quando você seccionou aqui, esses músculos aqui saem lá de cima, então eles funcionam. Agora, esses músculos intrínsecos aqui, não. Próximo. Então, os pacientes que acompanhou bastante, com 530 dias, né? Então a gente viu essa distância entre 2 pontos, para dar sensibilidade. Aqui no indicador é 33 milímetros, aqui de 44 milímetros. Numa pessoa normal, essa distância aqui é 2 milímetros. Se eu tocar 2 pontos sem você olhar na sua mão assim, em 2 milímetros você já sabe, entendeu? Você está a ponta dos dedos. Se tocar, por exemplo, no dorso, por exemplo, é diferente. Né? Então a gente foi medindo com um fio de papel, com um aparelho especial que mede a distância, e aqui deu 30, ele só conseguiu diferenciar com 530 dias de inclinação entre 2 pontos, com 33 milímetros, que mostra a qualidade precária da sensibilidade. E aqui com 44 milímetros. Né? Próximo. Depois, com 732 dias, olha aqui, já houve a regeneração da musculatura ternária, ele já consegue fazer. Não é uma ponência que se roda completamente o dedo, mas melhorou a relação há um ano atrás. Né? Então, e aqui, por exemplo, veja bem, né? Não sei quem fez essa medida, se foi eu que fiz as duas, ou foi o Miguel, quem fez, foi o outro, porque aqui era 4,4, 4,2, melhorou um pouco. Aqui era 3,3, 3,5, piorou um pouco. Ou a informação dele, ou foi ou outra pessoa que vai examinar, né? Mas não houve tanta alteração de sensibilidade. Mas então, que tipo de sensibilidade que volta nesses casos? Próximo. A força muscular também não, né? A musculatura intrínseca nunca volta completamente. Né? Quer ver? Próximo. Clica em cima, eu vou ver se roda o filme. Olha, 9 anos depois da escala. Veja a musculatura intrínseca. A musculatura intrínseca, se você olha aqui, por exemplo, não volta, né? Não tem Por isso que a força dele, que quando eu mostrava, é o quinto da força muscular normal. Esse rapaz, ele vai se adaptando, aquele paciente, esse rapaz é aquele paciente otimista, sabe? Tudo para ele é bom, tudo está tudo ótimo, ele está recuperando, mas não. Né? Olha os músculos interócitos, a musculatura intrínseca não volta, né? Ela volta próxima. Uma outra coisa que nós também, quando fizemos o João, eu, o André, fizemos a puricização. Né? Quando você não tem um dedo, nem é o mesmo caso, mas se não tem um dedo, você faz a transferência de um outro dedo para o polegar. É a puricização. Esse não precisa nem de microcirurgia, você faz só com dissecção do dedo e transfere ele para o polegar. Né? É mais fácil do que um implante, né? Então, exige treino, tudo próximo. Veja bem que interessante aqui, né? Olha aqui, né? O indicador aqui colocado no lugar do polegar. Então, pela unha você sabe que ele não vai mudar nunca, né? Mas se você esconder a parte distal, vê que depois de 9 anos ele assumiu a função. Ele engrossou, o polegar é um pouco mais grosso. Por aqui parece 2 dedos simétricos, né? Mas a unha não vai inteirar nunca, né? Próximo. Então, sempre querendo aproveitar. Nesses casos que você tem
corpo, você tem um corpo aqui, um corpo lá, você pode transferir esse corpo aqui, né, daqui para lá. Né? Você se corrige uma deformidade feia aqui, né? Entendeu? Tirando o dedo aqui e aproveitando fazendo uma estimulação desse dedo, alongando o lugar aqui para ele fazer a pinça e a pressão. Próximo. 26 anos depois, roda o filme, irmãos. Essa cirurgia aí é sensacional, essa politização. A gente tem uma experiência grande com isso, até a gente publicou um trabalho sobre isso aí. Eu não consegui achar, mas a gente tem bastante cara. Olha como é que com essa cirurgia aí, porque ela preserva a sensibilidade, não sei se você transfere com a sensibilidade do próprio dedo, né? Quer dizer, então, para finalizar, essa aqui é quando a gente quer cirurgia de mão, nós queremos pelo menos que a gente tenha 2 dedos, né, capaz de fazer a ocorrência, capaz de fazer a pista digital. E uma das coisas é fazer a transferência do dedo. Onde que tem dedo? Na outra mão e nos pés. O que eles dão preferência é sempre usar o segundo dedo, que ele não mexe na dinâmica do pé, né? Os pontos de apoio do pé, vocês sabem melhor que eu isso, é o quinto dedo e o calcânio. Então, você criando o dedo, você não mexe na marcha, teoricamente você não mexe na marcha, deixa uma sequela importante aqui. E olha aqui, não é um aspecto estético do pé, o dedo curvo, um colega meu foi no pescar e encontraram esse paciente aqui, lá no Mato Grosso. Estava dirigindo o barco para eles lá. E eles falaram, encontramos um rapaz, vai se encontrar de novo, manda ele vir aqui para a gente fazer um filme, eu não tenho um filme. Isso aí, entendeu? Próximo. O problema é esse aqui, né? O problema é essa sequela aqui. Porque se o paciente reclamar, você vai ter que. Por isso que vocês não vão encarar isso. Hoje em dia, ele tem alguma coisa. Próximo. Então, para finalizar, isso aqui, por exemplo, você fala assim, eu não quero que tire o dedo nem da mão nem do pé. Não tem um outro jeito, pode fazer a reconstrução osteoplástica, né? Você tem, como eu mostrei para vocês lá, um retalho ósseo, né? Um retalho, você pular um retalho ósseo cutâneo aqui, no terminal, só que com osso. Para ser mais seguro, você teria que dissecar junto à artéria circunflexa ilíaca profunda, né? Para a pista ilíaca, entendeu? Aprofundar um pouco a dissecção, para fora um pouquinho abaixo do ligamento inguinal ali, quase no nível. Essa artéria é mais profunda. Próximo. Olha aí. Aqui. O osso, né? Aqui seria. Mas tá bom assim? Não tá. Precisaria ter sensibilidade aqui. Então, esse paciente que eu falei para vocês que eu vi há pouco tempo. Próximo. Olha aí. Esse que me informou, aí fizemos um retalho de ilha aqui. Né? Esse que falou para mim, já quero exemplo. Esse que comentou comigo, falou, eu sinto, no dia a dia eu sinto ali, mas quando eu presto atenção, eu também sinto um pouco aqui. Né? Próximo. Acho que, para finalizar, só que a gente teve, nós fizemos isso, eu e ele, o João também, o Serginho, né? Várias vezes, junto com o pessoal da cabeça e pescoço. O cirurgião da cabeça e pescoço, eles arrancam mesmo, né? Eles tiram tudo. Então, muitas vezes a gente tem um músculo, por exemplo, o dorsal, que a gente está acostumado a dissecar, a gente, quando era da boca, da face, a gente nem fazia, dissecava o pedículo e rodava o músculo, sem anastomose. Mas no caso, quando era na cabeça, a gente fazia anastomose, né? Esse caso aqui, tinha ele lá, todo próximo. Ele era um tumor maligno, né? Era um tumor maligno, que não tinha metástase. Ele falou, nós vamos tirar aqui,
nós vamos tirar até a poneurose, a galha ponerótica, vamos se precisar mexer no osso também, aí vocês põem o músculo para nós. Tá bom, secaram a artéria facial aqui próximo. A gente pegou o músculo do crânio dorsal, aí precisou fazer a anastomosa na artéria facial aqui. Entendeu? E a gente colocou esse músculo aqui para eles. Aí eles enxergaram em cima, próximo. Volta um pouquinho. Ó, ele não pode enxergar, aqui não dá para pôr enxergo, certo? Aqui tem osso, mas aqui dá. Entendeu? Como é que vai fazer? Se você não põe, né, esse osso exposto aí em cima, aí nós colocamos lá um enxergo próximo. Eles colocaram o enxergo, né? Eles colocaram. E esse paciente sobreviveu próximo. Sobreviveu 5 anos ainda e depois ele faleceu. Próximo. Era isso aí, próximo. Era isso. E assim foi, gente. A gente foi trabalhando assim, né? Sei lá, se foi certo, foi errado, mas foi. Nós ganhamos prêmio no congresso com esse trabalho aqui, ó. Certo? No melhor trabalho do congresso, você recebendo dorsal depois. Levamos processo, porque nós fizemos o trabalho dorsal do pé desse paciente aqui. Né? E assim foi. Assim foi. Próximo. Aí